Ah, meu nobre, meu estimado, minha estimada. Vamos agora para mais um bloco da nossa super revisão de véspera para a Polícia Científica de Santa Catarina. Convido a todos mais uma vez a acessar o meu site e ficar por dentro aí de todos os produtos que disponibilizamos. Convido você a se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Ajudar o professor aí, que faz tudo de grátis. Vamos lá então, bloco 2. Patologias de fundações. Tá? Material elaborado aqui, né? Mais uma vez, vou lembrar, exclusivamente para a banca FEPESE, elaborado em cima das questões que a banca já cobrou, tá? Então vamos lá. O objetivo aqui é você identificar, diagnosticar e propor soluções para patologias e fundações com ênfase em recalques diferenciais e padrões de fissuração. Primeiramente, o que é um recalque, né? O recalque é o deslocamento vertical descendente do solo, provindo de um adensamento sobre a fundação de uma edificação causada pela compressão do solo sob o peso da construção. Qual que é o conceito de adensamento que é muito cobrado pela FEPESE? Adensamento nada mais é do que a expulsão da água dos poros ali do solo, né? Através da aplicação de uma carga. E o que é a nossa construção, né? Nada mais é do que a gente está aplicando uma carga. Um prédio é uma carga aplicada ao solo, né? Então, pela compressão desse solo, né, vai ocorrer a expulsão da água e aí vai comprimir o nosso solo. Então, esse é o conceito chave de adensamento, que naturalmente vai se transformar em recalque. Então, o conceito chave aqui, né? Recalque é o movimento de descida da fundação causada pela compressão do solo sob carga. É um fenômeno natural que ocorre em todas as obras, mas deve ser controlado para não causar danos à estrutura. Se a questão perguntar para você que não ocorre ou só ocorre em obras mal feitas, projeto mal executado, é mentira, tá? Toda obra, independentemente de qual for, ela vai sofrer recalque. É um processo, é um fenômeno natural, e esse fenômeno é calculado e previsto, tá? E então, quando o projetista vai fazer o projeto estrutural, principalmente, né? Ele já prevê o quanto que essa edificação vai abaixar. Naturalmente, ele já deixa aí por exemplo, em edifícios muito alto, já deixa uma distância. Vamos supor que ele calculou lá que esse prédio vai recalcar 40 centímetros em 2 anos. Então ele já deixa uma diferença de 40 centímetros que ele sabe que vai recalcar, para daqui 2 anos vai emparelhar para onde ele quer que chegue, tá? Recalque diferencial. Atenção, conceito crítico. Recalque diferencial é muito mais perigoso que o simples recalque uniforme. Por quê? O uniforme, que é o calculado, a edificação inteira vai recalcar. Ou seja, não vai gerar nenhum esforço de uma parte estar baixando e a outra não, entendeu? Nenhuma rotação, nenhum cisalhamento ali. Já o diferencial não. O diferencial é quando uma parte abaixa mais que a outra, né? Então, vai gerar tensões ali, né? Enquanto o recalque uniforme apenas abaixa
toda a estrutura, geralmente sem danos, que é previsível e calculado. O recalque diferencial cria tensões internas que levam a fissuras, trincas e rachaduras. Diferentes partes da fundação sofrem deslocamentos verticais desiguais. Esse é o nosso conceito de recalque diferencial. Gera tensões internas, produz deformações nas estruturas e resulta em fissuras, trincas e rachaduras. Causa do recalque diferencial. Aqui está um pouco de como ele ocorre, né? A gente tem variação de solo, compressibilidade diferente, sobrecarga não uniforme, drenagem inadequada, escavações vizinhas, fundação rasa inadequada, projeto deficiente. Só esse mapa aqui dá umas 3 horas de aula, porque o solo não é homogêneo, né? Cada parte daquela de solo, por isso é feita a sondagem, por isso que tem aquele número de furos por terreno, né? Vamos dar uma relembrada nessa parte aqui. Quando você tem um terreno que ainda não tem um projeto, mínimo de 3 perfurações, né? Se eu tenho abaixo de 100, de 200 metros quadrados, eu tenho 3 duas. Deixa eu lembrar direito. Eu sei que fica 3, 4, 5, 6, tá. Quando você não tem, né? Isso. Quando a gente não tem projeto em planta, não tem um projeto ainda, no mínimo 2 perfurações no terreno. Quando a gente tem já o projeto, mas ele é menor que 400 metros quadrados, a gente tem que fazer no mínimo 3 perfurações de sondagem não alinhadas e com um espaçamento mínimo de 100 metros cada uma da outra, né? E aí, conforme o tamanho da área, a gente vai aumentando o perfil, justamente para a gente descobrir o formato aí da composição do nosso solo, as características geotécnicas, para evitar o recalque diferencial, né? E cada um aqui tem a sua parcela de culpa aí no recalque diferencial, né? O mais comum aqui, escavação vizinha, né? Redução da capacidade de suporte lateral, ou seja, interferência, né, na tensão do solo. Fundação rasa inadequada, né? Profundidade insuficiente para o tipo de solo. Um projeto deficiente, né? E solos compressíveis sobre pilares isolados, né? Isso é um perigo, né? Dica de prova. Em questões sobre recalque diferencial, lembre-se que a chave é sempre a heterogeneidade, seja do solo, das cargas, da água ou da execução. Procure palavras como variação, diferente, regular nas alternativas, tá? O EPS cobra muito isso. Consequências do recalque diferencial, né? Perda de estabilidade, fissuração generalizada, desconforto aos usuários, perda de valor imobiliário, risco de colapso, quando em casos mais graves, infiltração de água, deslocamentos de portas e janelas. Erro comum em prova. Recalque sempre leva ao colapso da estrutura. Não, né? Porque recalque diferencial pode levar ao colapso, mas se for um recalque uniforme, né, ele não vai ter problema nenhum. E na maioria dos casos também ocorre apenas patologias aí de uso, né, de estético e de funcional, né? Porta que não abre, janela que não abre, trincas, fissuras, rachaduras, mas nada que vai levar à ruína, né? Padrões de fissuração por recalque diferencial, né? Aqui é onde se concentra a maior parte das questões, né? Para identificar o padrão característico de fissuras causadas por recalque diferencial. Geralmente, né, inclinação de 45 graus é a indicação que a estrutura está sofrendo aí um recalque diferencial. Esse conhecimento permite diagnosticar rapidamente a causa de fissuras em edificações. Então lembra, conceito-chave, né?
A fissura inclinada, aproximadamente 45 graus em relação ao horizonte, é padrão mais distintivo de recálculo diferencial. Essa inclinação resulta do comportamento das tensões principais, né, na estrutura quando ocorre um movimento diferencial da fundação, né? Por que 45 graus? Né? Porque resulta do comportamento das tensões principais na estrutura. Mas se eu tenho um lado baixando aqui, finge que isso aqui é um bloco de estrutura, um bloco de fundação. E aqui tem um outro. Esse aqui é o recalque diferencial que a gente tem, né? Esse aqui é o nosso recalque. O que acontece? Esse movimento ascendente e descendente e causa o que? Um cisalhamento, né? Ou seja, a tensão vai ser distribuída exatamente aqui, ó, em 45 graus. Recalque diferencial, ΔH, variação de altura, né? Tensão cisalhante, trajetória da tensão principal em 45 graus, fissuração a 45 graus. Dica de prova: uma edificação apresenta fissuras inclinadas a 45 graus nas paredes. A causa mais provável, a resposta é o recalque diferencial. Pegadinhas comuns: fissuras verticais de 90 geralmente relativas às retrações ou dilatações térmicas, né? A estrutura tende a se afastar. Fissuras horizontais, né? Expansão ou recalque uniforme, né? Descolar a super da infraestrutura, né? E fissuras aleatórias tem múltiplas causas, né? Retração de argamassa, alguma tensão, falta de verga contra verga. Característica das fissuras de recalque. A gente já viu, né? Aqui, ó. Aproximadamente 45 em relação ao horizonte. Direção apontam para a região de maior recalque. Isso aqui já foi questão de prova, tá? Se não me engano, da FGV. Uma fissura inclinada a 45 graus, tal, indica uma condição de recalque diferencial que apontam para a direção. Aí estava lá várias alternativas e você tinha que marcar que a direção era aquelas que apontam para a região de maior recalque. Não é só FGV, cara, não lembro. Esse aqui foi agora, 2025, caiu essa questão, 24. É recente. Então, a fissura sempre vai apontar, né, para a região de maior recalque. E outra, né? Eu lembro que essa questão foi polêmica, porque assim, depende do ponto de vista do observador, né? Obviamente que provavelmente a gente sempre vai estar acima daquela cota da fundação, né? E a gente vai estar olhando para baixo, então apontando para o maior recalque. Obviamente, se eu tiver no subsolo olhando aquela fissura subindo, né? Aí foi a polêmica da questão. Mas, enfim. Abertura maior na parte superior, próxima à laje ou cobertura. Distribuição geralmente contínuas e bem definidas. Escamas. Presença de esmagamento em forma de escama, né? Indica tensão de cisalhamento. Porque quando a tensão aqui de cisalhamento tende a esmagar um lado e tracionar o outro. Então esse lado fica mais esmagado, forma uma escama. Variação de espessura. Em recalques acentuados, varia ao longo da fissura. Memorize a lei da mediatriz para diagnóstico. A parte mais elevada, né? O topo da fissura, aponta para o ponto onde não houve recalque ou houve menos, enquanto a fissura se deita em direção ao maior recalque. Aqui é o ponto chave da coisa. A parte mais elevada, no topo da fissura, aponta para onde não houve o recalque ou houve menos. E a parte que se deita, né, ou seja, voltando aqui, aonde não teve recalque, né, ou seja, esse lado aqui, apontando aqui onde não, a estrutura não se moveu. E aqui apontando para a parte da estrutura que se moveu.
A aplicação prática, né, identifica uma fissura inclinada, perpendicular ao seu comprimento, direção do máximo recalque, né, o sentido dessa reta indica a direção do máximo recalque e inspeciona a fundação naquele ponto. Outros padrões de fissuração, né? Tabelinha aqui, ó, sensacional, tá? Resolve 80% das questões sobre fissuras em concursos, tá? Presta atenção aí, meu nobre. Vamos lá? Aqui, ó. 45 graus aproximadamente, contínuas em diagonal, causa provável, movimentação da fundação. É o nosso recalque diferencial. Já a retração, né? Ela produz inclinações aleatórias, são isoladas e são superficiais, referente aí à secagem do concreto, à perda de água, né? Temperatura, também, né? Dilatação ou contração, vertical ou horizontal, né? Vertical ou horizontal, regulares paralelas oriundos aí da dilatação térmica. Tração simples é uma ruptura, né? Praticamente, vamos supor, ela vai romper assim, né? A 90 graus. Perpendiculares, sobrecarga concentrada. Cisalhamento puro, né? 45, um duplo X padrão em X, força cortante. Agora, manifestações patológicas em estruturas aporticadas, né? O que seria isso aí? Concreto, estruturas de concreto armado, né? Lajes, vigas, pilares. O recalque diferencial manifesta-se de formas características. Nesse capítulo você aprenderá a identificação em qual pilar ocorreu o maior recalque observando o padrão de fissuração. Vamos lá. Em edifícios de estruturas reticuladas, né, lajes, vigas e pilares, o recalque diferencial manifesta-se de forma característica. A fissura inclinada em direção ao pilar, a gente já viu, né? Fissura inclinada, deita-se em direção ao pilar, sofreu maior afundamento vertical. Vamos esquematizar. Aqui nós temos o nosso bloco de fundação, nós temos um outro, tem pilar, pilar. Isso aqui foi o tanto que ele afundou, né? Que ele recalcou. O que acontece? Nós vamos ter uma fissuração aqui em 45 graus. Vamos supor que aqui nós temos uma alvenaria. Isso aqui tá macro, tá? Só para você entender direito, né? Então, um recalque que a 45 graus, ele pode se manifestar aqui também, né? Indiferente. Mas o que acontece? Está deitando, né? Deitando, apontando para o pilar que mais recalcou. É essa a referência, né? Direção da fissura. As paredes funcionam como vigas sobre os pilares. O pilar que recalca mais atua como um ponto de apoio abaixado, né? Igual eu falei ali. A parede tende a se deformar em flexão, a diagonal de tração aponta para o ponto mais baixo, né? Ou seja, aqui, né? Ficou bem claro isso aqui, né? Pegadinha em comum. A fissura aponta para o pilar que não recalcou. Ao contrário, né? A fissura aponta para o pilar, né? Se deita para o pilar que mais recalcou. A parte superior da fissura, sim, né? Aponta para onde não recalcou. E, né, procure fissuras inclinadas a 45 graus, verifique o padrão de abertura, né? Maior no topo e menor na onde recalcou, né? Meça a largura das fissuras, histórico da edificação, né? Quando surgiu, tal, porque pode ser, né, de eventos de escavação, de chuvas intensas, né? Sondagem geotécnica quando necessário. Medidas preventivas antes da obra. Investir em estudo geotécnico adequado, né, da obra custa em cerca de 0,5% a 1% do valor total da construção, mas evita problemas que podem causar 10 a 20% do valor para corrigir, até mais dependendo do caso, né? Por que a drenagem adequada
é essencial para esse tipo de fundamento, de fundação. Por quê? A drenagem adequada vai permitir um adensamento uniforme, né? Há casos em que se tem colchões ali de argila mole, né, que vai recalcar muito, e que faz? Remove esse material e substitui por areia, uma camada uniforme, para que o adensamento seja uniforme também, né? A estrutura rebaixa, conforme planejado. Distribuição equilibrada de cargas na execução cuidadosa da fundação. Medidas corretivas, né? Escolha da medida depende da magnitude do recalque, né? Questões de concurso frequentemente pedem para você identificar qual intervenção adequada para cada situação. Recalques pequenos, né, de 3 milímetros ou menos, monitoramento contínuo, reparação das fissuras com epóxi, né, com um material flexível ali também. Mastic utilizava antigamente, hoje não usa mais. Hoje a gente tem uns polímeros bem mais avançados, né? Outra, né? Para você usar o epóxi, que é um material um pouco mais rígido, o recalque tem que estar estabilizado, né? Se ainda você tem um pouco de movimentação, você tem que botar um material mais flexível. Em recalques moderados, de 3 a 10 milímetros, injeção de microcimento, né, ou o próprio epóxi, com reforço estrutural, encamisamento, drenagem e impermeabilização, para controlar esse recalque. Em grandes recalques, né, acima de 1 milímetro, necessário um projeto de recuperação, aí entra aquela nossa estaca mega, né, aquela prensada, enfim, depende do caso para a gente analisar. Possível necessidade de fundações profundas complementares, reforço estrutural significativo e desocupação da obra, né, durante a fase de execução. Movimentos de terra e escavação, tá? Aqui eu vou dar só uma passada, porque ela tem um foco aqui numa lei complementar aqui da município de Florianópolis, tá? Então, vou só meio que o que interessa para a gente, porque o nosso edital não estava essa lei lá, tá? Escavação é remoção de solo, de rocha para preparação do terreno, né? Tipo de movimento, corte, aterro e movimento combinado, né? Corte é você está tirando, aterro você está colocando, né? O movimento combinado seria cortar de um lugar e colocar em outro, né? Riscos associados à escavação. Profundidade crítica, ó. Profundidade crítica é de 3 metros, é o limite estabelecido pela lei complementar que exige estudo técnico obrigatório. Acima desse valor, o risco aumenta exponencial. Memorize que acho que não vai cair, né? Porque não está no edital, mas vai saber. O que a NR18 nos diz, né? 1,25 m, 1,20 m, novamente, é necessário aí estudos, né? Onde se vai fazer escavações. Profundidade menor que 1,5 m, risco baixo, pequeno colapso localizado, de 1,5 a 3 moderado, colapso de paredes laterais, e maior que 3 é alto, deslizamento de terra, soterramento e rolo e confusão. Foto original, né? Fundação vizinha já assentada, escavação maior que 3, zona de influência, redução de capacidade de suporte, um resultado esperado, recalque diferencial na vizinha. O que acontece? Toda obra nova que você vai começar, você tem que, isso aqui está na norma de desempenho também, você tem que fazer o quê? O relatório de impacto de vizinhança, porque depois não adianta chorar, o vizinho está com a casa toda arrebentada lá, já faz anos, né? Não adianta você falar, não, mas essa fissura antiga, não adianta, né? Ele não vai deixar você entrar na casa dele, começa por aí. É aí que acontece, você vai tomar um ferro na justiça, porque a sua obra condenou a obra dele e não tem o que fazer, mano. É ferro. Então, antes de começar qualquer obra, estudo de impacto de vizinhança, você vai fazer um relatório completo de todas as patologias existentes nos vizinhos e vai tomar muito cuidado com escavação em linha de divisa, porque eu já vi muita cagada, já fui perito, né, em algumas
em duas situações de desabamento de muro de arrimo. Um caso famoso lá de Cascavel, caiu na piscina, numa mansão milionária. Só de plantas que o muro caiu em cima das plantas, o prejuízo foi de R$80 mil. Só nas plantas. Você imagina o resto, tá? Tinha escultura lá de R$200 mil. Era um rolo, foi um rolo muito grande. Então, presta atenção. Cara. Isso aí é. Toda vez que você vai fazer escavação vizinha, você tem que conter aí a sua. Promover a estabilidade aí da sua escavação e fazer o estudo de impacto de vizinhança para não só diagnosticar já as patologias existentes, como também averiguar, né, toda a vizinhança ali para prever também possíveis situações e você aí de antemão se precaver para que aconteçam essas patologias, né? Então, essa aí é a minha dica. Estou falando isso porque a questões de prova costumamente cobrar algo assim, tá? Vamos lá. Questão típica, ó, para executar a escavação de 4 metros, profundidade necessária. Segundo a lei complementar de Florianópolis, né, acima de 3 metros é necessário. Tem artigo que sugere, né, comunicação à prefeitura ou autorização do vizinho, isso não substitui o estudo técnico. Tá? A execução de escavação, corte ao tempo mais de 3, né, será precedida de estudo de viabilidade técnica. Quando a gente entrar na parte da NR18, a gente vai ver lá, né, que a banca cobra muito lá, questão da altura de 1,20, 1,25. Questão da perito criminal da Polícia Federal, o Banco Sebrae cobrou 2 questões na mesma prova disso aí. Vamos lá. Caracterização, aqui, ó. Estudo de viabilidade técnica, né, para obras de terra. Primeiro, você tem que fazer a caracterização das camadas de solo, parâmetros de resistência, nível do lençol freático, é uma das coisas mais importantes, potencial de colapso. Análise de estabilidade, cálculo do fator de segurança, determinação de taludes, métodos de contenção. Olha lá. Zona de influência da escavação, recalques esperados em fundação vizinha, medidas mitigadoras, impacto de vizinho, relatório de impacto de vizinhança. Planos de contenção, né, sistema muro de arrimo, escoramento, pranchamento, enfim, cortina de estacas, né? Várias outras que a gente vê um pouco mais em fundações e obras de terra. Projeto estrutural, cronograma de execução, drenagem do solo, né, para sistema para controle de água, bombas, drenos, rebaixamento do lençol freático, tudo isso aí tem que ser previsto antes. Preservação ambiental, né, o controle de erosão, a recuperação paisagística e redução de resíduos, né? Comum. Estudo obrigatório para escavações com mais de 2 metros? Não, é mais de 3, conforme a lei complementar, e 1,20, 1,25 para NR18. Basta comentar a prefeitura, não, né? Necessário um estudo técnico assinado por engenheiro civil habilitado com a RT registrado no CREA. Responsabilidade técnica, né, de qualquer obra, assinado por engenheiro civil habilitado ou arquiteto com anotação de responsabilidade técnica. Andaimes na construção civil. Eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte, tá? Porque também vamos ver na NR18. Andaime é estrutura provisória, na NR18 que regulamenta a utilização de andaimes, né? Que para andaimes, vou adiantar uma parte aqui. Andaimes não escorados nem atirantados, né? Você precisa a largura mínima de base, né? Por exemplo, se eu tenho uma largura mínima aqui de 1 metro, eu preciso o quê? De 4 vezes a largura para determinar a altura que eu posso usar, tá? Então, se eu tenho 1 metro, eu quero alcançar 4 metros de andaime, eu tenho que ter 4 metros de largura nesse caso aqui, né? Projetos de andames do tipo fachadeiro, suspenso em balanço, devem ser acompanhados pela respectiva responsabilidade técnica.
Tem um amigo meu que assina esses projetos aí. Faz os projetos de andaime, né? Eu mesmo não pensaria duas vezes em assinar um projeto desse aqui, porque eu conheço muito de obra, né? Trabalhei em muita obra em altura também. São perigo. Já vi casos de descarga elétrica em andaime, né? Perigoso demais, porque geralmente tem fio perto. O cara está usando equipamentos quentes, né? Que são, pela norma, equipamentos quentes são aqueles que utilizam eletricidade ou fazem faísca, né? Desmiligadeira, essas coisas. Fio desencapado, encosta no andaime, tome choque no cara. Cara, isso aí eu já vi, tá? É foda. Eu tô fora disso aí. Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar as cargas com segurança. Carga de trabalho estarão sujeitos a carga mínima de... Anote isso aqui, ó. Carga mínima de trabalho. 1.500 kg força, tá? Outra coisa. Se o andaime tiver um desnível para você subir de mais de 40 centímetros, é obrigatório uma escadinha para o cabra subir, tá? Piso de trabalho deve ser forração completa, material antiderrapante, ser nivelado e estar fixado de modo seguro e resistente. Não adianta no andaime você pôr só aquela bandejinha única que os caras alugam, tá? Você tem que alugar, se eu não me engano, vão ser 3, depende da largura do andaime, né? Mas geralmente 3, 4 ali já fecha a bandeja do andaime ali. É isso que é a forração completa, né? Torres de andaime aqui, ó. Torres de andaime, quando não estaiadas ou fixadas à estrutura, não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base. Eu tô com uma pulga atrás da orelha disso aqui, tá? Na revisão de questões que eu subi ontem lá, a qualidade ficou muito ruim, eu já peço desculpa. Mas eram as condições que a gente tinha aqui. 4 vezes menor a dimensão da base de apoio, né? Exemplo, se eu tenho uma base de 1,50 por 1,50, a altura máxima sem estroncamento, ou seja, sem estaiar ou sem fixar a estrutura, seria de 6 metros, né? Que é 4 vezes a menor dimensão de 1,5, 6 metros. Tá? Se liga nisso aqui, eu estou com uma sensação de prova essa questão aqui, tá? Vamos lá. Questões de prova aqui, né? Baseado em questões CEPES também, né? CEPES gosta muito de andaime. Andaimes deverão apresentar largura máxima de 1 metro? Não, né? R18 estabelece largura máxima dos andaimes, o que a norma específica é. Quando apoiados em logradouro público, deve ser garantida a passagem livre com largura mínima de 0,90, né? Ou seja, largura de andaime é diferente de largura de passagem livre. A norma limita a ocupação do passeio, não o tamanho do andaime, tá? Fica ligado nessa pegadinha da FEPES. Tapumes em obra, que também é do código, né? Eu acho que não vai para nós não, tá? Ó, dispensam tapumes os muros com altura até 3 metros. Pergunta típica. Em que situação o tapume é dispensável? Resposta. Quando existe muro com altura de até 3 metros. As alternativas dizem, a pegadinha é que muro de qualquer altura ou muro acima de 2 metros dispensa. Correto, né? Você tem que ter 3 metros aí. Isso aqui dá lei complementar também, tá? Só por desencargo de consciência. Tá? Tapumes devem ocupar largura superior à metade do passeio. O que a lei diz, né? A lei diz que é até metade, não superior à metade, né? Pegadinha aqui é o superior, né? Lembrando que sempre tem que deixar 90 centímetros de passeio. Aí uma especificação, né? Se a obra é afastada mais de 4 metros, a altura mínima do andaime é 2 metros, tá? Isso aqui eu tô também passando, porque tem outras
provas vindo aí, Prefeitura, Florianópolis, Itajaí, né? Todas bancam FEPES também. Então essa revisão que vai servir para as provas futuras também, né? Altura mínima de 1,50, errado, né? Por afastamento, altura mínima de 2 metros, quando maior que igual a 4 metros de afastamento, ou ainda de 3 metros para demais obras, lembrando sempre que deve deixar no mínimo 90 centímetros de passeio. Muro de arrimo e contenção. Parte boa aqui, né? É uma estrutura permanente de retenção de solo projetada para resistir ao empuxo horizontal do solo retido e manter a estabilidade do talude, né? Artigo de ouro aqui da Lei 60 de 2000. Cortes ou aterros junto às divisas de terreno alinhamento obrigam a execução de muros de arrimo, tá? Uma lei importante que deveria ser seguida para o resto do país, né? Evitaria muita cagada aí. Aterros e muros de arrimo com altura total superior a 7,2 metros, medida a partir do perfil original do terreno, ficarão condicionados a partir desta altura o afastamento mínimo de 3 metros no trecho que ocorrer tal situação, né? Então vamos desmembrar isso aqui. Aterros e muros de arrimo com altura total maior que 7,20 metros, medida a partir do perfil original do terreno, ficarão condicionados a partir, olha aqui, a partir desta altura, afastamento mínimo de 3 metros. Ou seja, você vai, se você tiver mais de 7,20 de aterro ou muro de arrimo, você vai ser obrigado a recuar 3 metros para dentro do seu terreno para fazer essa obra. Ó, a parte que ultrapassa deve ser afastada em 3 metros da divisa. Exemplo, um muro de 10 metros de altura, os primeiros 7,20 metros pode estar na divisa, e acima dos 7,20, ou seja, mais 2,80 metros, deve recuar a 3 metros. Ou seja, eu faço 7,20 metros aqui, recuo 3 e termino aqui com 2,80. E aí, continua. Faço um escalonamento do arrimo. Importante demais, mais importante que o próprio muro de arrimo, seria a drenagem, principalmente aqui no pé, né? Porque toda a água do terreno geralmente vai descer para cá. Esse acúmulo de água aqui é o que derruba o muro de arrimo. Para evitar, né, essa sobrecarga da água, o que a gente faz? Um dreno. Pode ser um dreno de pé aqui, né, do muro. Para a água descer aqui, coleta um tubo perfurado aqui, né? Água revestido com bedinho. Para evitar que partículas finas do solo entrem e entupa o filtro, ou também a colmatação do filtro, que é na parte externa, né, do bedinho. Você tem que ficar atento com essas coisas aí. O que acontece? Essa água vai ser drenada aqui e essa sobrepressão de água vai ser aliviada. Eu prefiro, né, obviamente, quando dá para fazer, né, fazer os buzenotes, né? O que é o buzenote? O buzenote caiu na prova do TCMS. É aqueles canos que você vê aqui caindo água aqui, né? Ele entra aqui para dentro do muro de arrimo. Esse tubo aqui é perfurado, revestido com material geotexto, geralmente bedinho, né? É tipo um TNT. E você bota vários buzenotes aqui, né? Vários buzenotes, tá? Para captar essa água. O que acontece? A água que está percolando vai ser interceptada pelo buzenote. Lógico que a parte inferior aqui da metade do cano perfurado para baixo, né? Fazer um macro aqui, que é o cano
né? Ele é essa metade aqui, não é perfurada. Perfurada só aqui em cima, obviamente, né? Porque aqui dentro é cheio de brita. Em volta também a gente coloca a brita, né? Uma camada de brita aqui, ó. Mais ou menos em volta do cano aqui. Você bota a brita e o cano no meio, revestido com o bedinho. A brita é para quê? Para evitar a colmatação do filtro. E aí sim, né? O buzenote, essa parte de fora aqui, ó. Geralmente, né? Ele é assim, né? O cano, então o muro de arrimo, ele entra para dentro aqui. Essa parte daí sim é a parte perfurada. O buzenote é essa ponta aqui, tá? E solta a água para fora do muro de arrimo. Obviamente, se eu tenho um vizinho, eu não vou botar um buzenote. Daí o que eu faço? Eu prefiro fazer um dreno vertical, tá? Dreno de fora a fora aqui no muro. Com brita, você enche de brita aqui, né? Coloca um bedinho aqui nessa parede em contato com a brita, mais uma camada de brita aqui com areia para filtrar essa água. Por quê? Porque daí eu já vou captando essa água que vem superficial, pegando toda a linha de fluxo, né? Eu não espero a água carregar para pegar lá no dreno de pé. É isso que eu faço geralmente quando executo muro de arrimo. Já fiz vários muros de arrimo, tá? Componentes estruturais críticos, né? Drenagem essencial, a gente já explicou ali. Sistema de drenagem, aqui, ó. Nem sabia que estava aqui, mas vamos lá. Barbacã. Orifício drenante, pequeno furo no muro, geralmente de 0 a 10. Espaçamento a cada 2 a 3 metros na horizontal, 1, 2 metros na vertical, permite saída da água. O barbacã é o que eu estava explicando para você ali, também chamado de buzenote. A prova da PF caiu como da TCMS caiu como buzenote, tá? É o mesmo barbacã. É esse desenho que eu fiz aqui para vocês, tá? Dreno profundo. Utiliza um tubo PVC perfurado, colocado no reaterro horizontal, envolto de manta geotêxtil, e coleta a água em caminho para o lado. Manta geotêxtil envolve os drenos para impede o entupimento. O entupimento é a colmatação, tá? Fica ligado nesses peguinha de prova aqui dessas nomenclatura, tá? Camada de areia, né? Coloca-se areia lavada no reaterro próximo ao muro, facilita a drenagem e evita a colmatação. Tudo que eu expliquei ali, né? Então, fica ligado nisso aqui. Isso aqui cai em prova de todas as bancas. É importante você saber os conceitos. Barbacã com buzenote, dreno profundo, dreno vertical, dreno horizontal, né? Isso aqui também é importante para você saber os tipos de dreno, porque é o mesmo princípio que utiliza lá em barragens, tá? Camada de areia para filtrar as partículas de solo fino, evitar que eles entrem, né, para dentro do filtro propriamente dito e ocorra a colmatação, tá? Fundação aqui, profundidade mínima, 1,50 m, né? Para muros de arrimo, né? Profundidade recomendada, H/3 a H/4, né? Onde H é a altura do muro, né? Ou seja, se eu tenho um muro aqui de arrimo de 10 metros de altura, você vai usar 3 ou 4 metros aqui, né? De fundação. Muro de 6, ó, o exemplo aqui. Muro de 6 metros de altura, profundidade de fundação recomendada 6/3 a 6/4, né? De 2 a 1,5 m. Óbvio que isso aqui é um chute inicial para você começar a dimensionar o seu muro. Se você tem uma situação não crítica, né? O solo estável, né? Boa drenagem, você pode usar isso aqui direto. Mas se você tem
uma argila mole, né? Um solo ali não estável, né? Instável, caso você não confia muito nisso aqui, né? Vai fazer uma análise mais detalhada. Armadura, né? Nós temos a principal, que é a vertical, nós temos a horizontal, que é a cinta, e a de flexão, que é a base, né? Como funciona aqui, né? Eu geralmente executava muros em contraforte, né? Eu acho mais legal quando possível de executar, né? Se é dentro de um condomínio, alguma coisa que você não consegue executar o contraforte porque ele vai avançar no terreno vizinho, você faz um muro vertido, né? Como funciona? Aqui está nosso muro de arrimo aqui, né? Aí o que eu faço? Aqui é o muro de arrimo, né? De concreto. Eu passo uma cinta em cima aqui, né? Aqui está o outro pilar, tá? Eu passo uma cinta em cima, uma cinta no meio e um baldrame embaixo, né? Passo sempre 3 vigas, tá? Independente da altura, sempre passo 3 vigas entre os pilares. E eu coloco no máximo aqui um espaçamento entre pilares de 2 metros. Tá? Sempre faço isso. E essas cintas, né? A cinta é a superior, né? Dita a viga superior é a cinta. Aí eu coloco a viga intermediária e aqui embaixo é o baldrame, né? E aí, o que eu faço? Eu coloco o tirante aqui, né? Que seria a parte do arrimo, propriamente dito, né? Aqui tem a fundação do muro e aqui tem a fundação do tirante. Essa parte aqui, né? Que é a viga que vai ficar tracionando o muro, ela vai funcionar em tração. Eu coloco sempre na metade do muro ou a 1/3 da base, tá? Sempre da metade para baixo. Por quê? É onde tem a maior solicitação, né? Já fiz vários muros, tá? Inclusive fiz um muro de arrimo de 8 metros de altura. Nesse mesmo sistema aqui. Então a gente tem as armaduras aqui, né? A principal, que é a vertical, que são aqui dos pilares, né? Do muro. A gente tem as horizontais, né? Que é a cinta, a viga intermediária e o baldrame. A armadura de flexão da base, né? Geralmente é o baldrame com os blocos. Erros fatais, né? Ausência de drenagem, fundação rasa, armadura insuficiente e quanto ao reaterro não compactado, né? Principalmente quando você vai fazer o reaterro, né, desse material, vamos supor que você vai reaterrar aqui atrás, né? Você não pode chegar à terra de uma vez aqui. Você tem que ir jogando a terra aos poucos e compactando ou manualmente, né, com pilão, ou com um sapo, tá? E aí você vai fazendo camadas e chegando com essa terra e fazendo aqui a compactação desse solo até chegar à terra de uma vez. Você não pode chegar com a máquina e pum, de uma vez. Vai cair. Tem que fazer progressivamente o aterro e compactação desse solo até o nível do terreno que você tem. Feito isso, você nunca vai ter problema. E fazer o dreno, né, bem feito. E o resumo, né? Passagem do logrador no mínimo 90, carga capacidade do andaime 1.500 kg/força, é a mínima, né? A RT é obrigatória para fachadeiro suspenso em balanço. Torres não estaiadas, né? Altura máxima 4 vezes a menor dimensão da base. A 6122, que é estruturas de concreto, né? Armado. O que ela fala? Profundidade mínima, né? De 0,80 metros. Dimensão mínima da sapato de 0,60. E laço de concreto de 5. Isso aqui é outro capítulo ainda, né? Que a gente não viu, mas é
execução de estrutura de concreto armado, né? Revisão final, que dos 10 conceitos que você precisa dominar, uma revisão 24 horas antes da prova, é o que a gente está fazendo, né? Inclinação de 45 em relação ao horizonte, direção sempre aponta para o maior recalque, abertura maior no topo, né? Sempre aponta para o que recalcou mais, né? E o topo aqui é onde não teve o recalque. Perpendicular 90 graus não é recalque, paralelo 0 graus não é recalque. Escavação acima de 3 metros, estudos geotécnicos obrigatório. Com a RT de engenheiro, né, tem que avaliar a segurança do ambiente mais a paisagem. Muros de arrimo, né, condição crítica, né, obrigatório juntos à divisa. Drenagem é crítica, Barbacã mais dreno, ou o Zenote, né, altura até 7,20 m. Na linha de divisa, acima de 7,20 m, um afastamento obrigatório de 3 metros. Andames, projeto por profissional habilitado, capacidade de carga mínima de 1.500 kg força por plataforma, passagem livre de no mínimo 0,90 metros. Não existe largura máxima do andame, olha só que interessante, né? Obviamente que começa a ficar enviada, né? E, a meu ver, também é perigoso. Mas eu já vi andaime fachadeira aí na China, gente. Eles fazem andaime de bambu de 100 metros de altura. E no Brasil tem uma limitação, né, para andaimes de madeira, de cavalete. Se não me engano, até 2 metros, né? Não lembro direito, mas acho que até 2 metros pode se utilizar cavalete de madeira. Tapume, né? Falou, fundações aqui. Diagnóstico de fissura, medidas corretivas. Se a fissura menor que 3 milímetros, fazer um monitoramento, mais preenchimento com epóxi ou material flexível, eu prefiro. 3 a 10 milímetros, injeção mais reforço, maior que 10 milímetros, projeto de recuperação, drenagens em muros, Barbacã ou Buzenote a cada 2 ou 3 metros, dreno de PVC perfurado com um fio mínimo de 40 milímetros, tá? Envolto em manta geotêxtil, né? E uma camada de areia entre 30 e 50 centímetros. Eu não falei direito dessa camada de areia, mas o que é? E é o nosso tubo, muro de arrimo. Você tem que ter uma camada de areia aqui de 30 a 50 centímetros. É areia, tá? Para quê? Para filtrar as partículas finas de solo e impedir que entupa nosso dreno aqui e a colmatação do filtro. Beleza, né? Aqui chegamos ao final dessa etapa, né? E aqui, ó, você vê é o modelo padrão das nossas apostilas para o estudo acompanhado, tá? Direcionado à banca, né? Sem mais nem menos o que você precisa estudar, de acordo com o perfil de cobrança da banca, tá? Tudo que você viu aqui é porque já foi cobrado em provas FEPES. Dito isso, terminamos aí a nossa segunda parte de revisão. Te espero aí na próxima aula. Um abraço, fique com Deus.